Paz do Senhor para os irmãos. Damos graças a nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele nos tem concedido, né? Pelos livramentos, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, né? Infelizmente esse momento ainda não passou, né, de pandemia. Nós continuamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos estudando hoje a nossa lição 12 da escola dominical, né? A lição 12 vai falar sobre família. O título diz assim: a conduta do crente em relação à família. E aí o nosso texto áureo diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Conforme está escrito em Efésios, no capítulo 5, versículo 31. A verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Quando nós dizemos de monogâmico, quer dizer que o casamento é um só, né? Ou seja, é um homem e uma mulher. Não pode ser mais homens para uma só mulher ou mais mulheres para só um homem. É um homem e uma mulher. Isso se configura numa relação monogâmica. Heterossexual é o que eu acabei de dizer, entre um homem e uma mulher, né? Você nunca que vai ver um animal, né, procurando se relacionar com ninguém do mesmo sexo. A mesma natureza é humana. Nós fomos criados pelo Senhor para nos relacionar entre nós. O homem, cada um procura a sua mulher, aquela que Deus vai colocar na sua vida, se une e a partir daí existe mais uma família que glorifica o nome do Senhor. Continuando aqui na lição, na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino, né? Nós sabemos que é projeto de Deus desde lá do Éden, quando Deus olhou Adão após ter feito a criatura, o homem, a sua criação. Ele olhou para o homem e pensou: não é bom para o homem estar só. Vamos lhe fazer uma companheira, ou vamos lhe dar uma companheira, né? E foi aí que foi instituído por Deus, conforme nós evangélicos entendemos, o primeiro casamento, e foi instituída a primeira família, né? Como eu disse, o matrimônio ele é monogâmico, ou seja, é um homem e uma mulher, heterossexual, que também vem a ser a mesma coisa, né? Um homem e uma mulher, e indissolúvel. Lá em Mateus 19, no capítulo 19, versículos do 4 ao 6, fala sobre isso. E nessa lição nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. O primeiro tópico primeiro subtópico, né? O primeiro tópico, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, referindo-se a Efésios, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Ou seja, nós como maridos, nós somos comparados com Cristo. E se nós, servos de Deus, nos espelhamos em Cristo, então, como é que nós estamos levando a nossa relação com nossas esposas? Nós estamos tratando ela com carinho, com respeito, com admiração. Como será que nós estamos tratando a nossa família, né? Nós vamos conversar sobre isso. A esposa é comparada à igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo trata a igreja como a menina dos seus olhos, né? Então, por aí já deu para cada um de nós, servos do Senhor, entender a responsabilidade que o Senhor pôs nas nossas mãos. O primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia,
a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher, conforme está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Dentro do lar, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O modelo de relacionamento cristão funciona assim: o marido deve liderar a sua casa da mesma maneira que Cristo lidera a igreja, visando o seu bem-estar. Ou seja, eu tenho que ter sabedoria de Deus para liderar no meu lar a minha família, de forma que ela se sinta bem, né? Nós vamos estudar tudo mais para frente, todos os passos, né, para que isso aconteça, né? O movimento neomarxista, né, aquele onde as mulheres queriam direitos iguais e houve aquela confusão, né, numa fábrica onde incendiaram sutiãs e tudo aquilo, morreu muita gente nessa, como eu posso dizer, nessa reivindicação de direitos iguais. O modelo de família é visto como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, conforme está escrito em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Ou seja, prega que a mulher é oprimida, né? E de fato, não vamos ser hipócritas e nem fingir que não, mas muitas mulheres realmente eram tratadas pelos maridos de forma, né, muito brutal, de forma, vamos dizer assim, indecorosa, desonrosa. E não é isso que Deus pede para nós. A nossa mulher é tida como o vaso mais fraco, e nós, por ser o homem, e nós, por representar a Cristo, somos nós que devemos dar a ela a atenção, né? Suprindo não só sua necessidade básica, mas cuidando dela com amor, com carinho e sabendo respeitar, né? O respeito é mútuo. Não adianta o respeito ser só de uma parte. Tudo referente à palavra de Deus está pautado no amor. Segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O marido tem que liderar, mas também amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso implica na prática de sacrifícios. A Escritura diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor de Cristo pela igreja foi altruísta, ou seja, Cristo amou mais a igreja do que a si mesmo e incondicional. Ele não impôs condições, né? Conforme está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Ou seja, a igreja foi atraída para Cristo através do amor. Não foi por imposição, não foi por ameaça, né? Por imposições autoritárias, conforme diz em João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Os maridos também têm que manter a união e a harmonia conjugal, exercitando o amor, né? Então é com amor. Não adianta querer medir força, né? Nós sabemos que muitas das vezes, numa discussão, num problema familiar, a cabeça pode se esquentar. A cabeça pode se esquentar, mas ela não pode parar de pensar. Sejamos racionais. Partir para agressão, partir para palavras desonrosas não vai levar a lugar nenhum. O mais importante é partir para o joelho e buscar no Senhor a solução. Seja sábio. A sua família, ela só vai ser abençoada se você tiver sabedoria para guiá-la. O líder é você. A sua mulher, ela vai te acompanhar, certo? O ideal é isso. Quem lidera é o marido. A mulher acompanha, né? E isso também nós vemos em situações de congregar.
Tá certo que muitos acabam aceitando para não ter briga de relacionamento, mas aonde o marido congrega, a mulher tem que acompanhá-lo, porque ele é a autoridade do lar. E se por um acaso ele estiver saindo da posição do Senhor, é o Senhor quem vai colocá-lo na posição novamente. Não é a esposa falando e falando que vai resolver, é joelho. Então, se o marido for congregar numa igreja, a esposa tem que ir junto. Se o marido resolver uma determinada situação, você vai estar com ele. Se ele tiver errado, ele vai ter que reparar aquele erro. Mas quem toma as decisões é o marido. É claro, pode sim haver, né, um diálogo, um consenso mútuo, mas é o marido que deve liderar o lar em todas as situações. Inclusive a responsabilidade espiritual da família, enquanto junto do marido, a mulher e os filhos é responsabilidade do marido liderá-los e ensiná-los para estarem diante da presença do Senhor. Terceiro tópico, subtópico, o cuidado do marido à esposa. A Escritura frisa que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Uma pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Significa que o marido, ele deve dar atenção da mesma maneira que consigo mesmo a sua mulher. Deve protegê-la, provê-la e provê-la de uma vida digna. Né? Uma vida digna. A pessoa tem que ter dignidade na sua vida. O que é prover uma vida digna? Ela ter onde morar, ela ter sua alimentação, ela ter aquilo que ela necessita para sobreviver, para estar vivendo, né? Eu sei que tem irmãs que são, né, esbanjam, mas um sapato, se ela precisar de um sapato novo, um vestido, uma roupa, sei lá, um mimo que ela queira, cabe ao marido, né, protegê-la também, principalmente, né? E assim, eu sei que tem lares hoje, né, não é tão incomum assim, onde os dois trabalham, mas não é por isso que um vai ficar discutindo com o outro a relação de salário, porque esse é meu, esse é seu. Se é um casal, se é um lar, o que é do um é do outro. Então, logicamente, o salário do marido e da esposa, eles vão entrar para um complemento para poder, né, dar aquilo que os filhos precisam em casa e cuidar do lar. Amém? Continuando aqui. Esses cuidados não se limitam a provisões materiais, mas afeto, consideração e honra, dentre outras, né? Você tem que dispensar amor à sua esposa, você tem que saber agradá-la. Quando você casa com a pessoa, com o passar dos anos, você vai conhecendo ela, você sabe o que ela gosta, você sabe o que ela não gosta. E aí, através disso, você vai cuidando para que o casamento seja harmonioso, que o casamento seja gostoso. É igual uma planta. Quando você vê que está tendo brotos, que está querendo roubar a vitalidade daquela planta, você vai aparando. O casamento é a mesma coisa. Você vai aparando as arestas para que tudo continue nos conformes, né? Honrar a sua esposa. Dê a honra que a sua esposa merece, né? Demonstração de amor também deve ser sincera, não só em público, mas também no lar, no particular. Porque tem gente que na rua, né, infelizmente, tá? Eu tô falando isso aqui para crente, tá? Tem gente que na rua é um amor com a família, é amor com a mulher, com os filhos, quando chega em casa só Jesus para ter misericórdia. Meu irmão, me perdoe com o que eu vou te dizer. Você não sabe o que você está fazendo. Você está colocando a tua família em risco. Você está perdendo de ter uma família abençoada porque você está mais interessado naquilo que você acha que você é.
e não no que você pode ser para sua família. Siga o exemplo de Cristo. Quando você vê que a situação está apertada, o eu não vai resolver nada, a braveza não vai resolver nada. Aqui, ó, palavra de Deus. Palavra de Deus ensina, tem vários ensinamentos para a família. Oração, vai orar ao Senhor. Filho não é fácil, principalmente quando chega na adolescência. Mas você tem que entender o lado da sua esposa. Foi ela quem deu a luz. A ligação dela com os filhos é maior, né? A gente está falando algo aqui que todo mundo já que tem a família, que tem seus filhos, sua esposa, está careca de saber, né? A mãe, ela sempre vai querer defender os filhos. Mas isso não quer dizer que você não possa atuar. Amém? Então, a demonstração de amor, ela tem que ser sincera, em público ou no particular. E tem que ser sempre, permanentemente, enquanto os dois viverem. A união, como nós falamos, é indissolúvel. Amém? Em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, vai falar sobre isso. E também em Colossenses, no capítulo 3, versículo 19. O segundo subtópico, a conduta da crente como esposa. A analogia paulina sobre o matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Veremos a conduta requerida da esposa cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Os exemplos de submissão das esposas aos seus maridos, dos filhos aos pais e dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. É uma sujeição voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Não é depreciativo, pois essa conduta retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Ou seja, quando diz que a mulher está sujeita ao marido, não quer dizer que a mulher tem que fazer tudo o que você quer do jeito que você quer. Porque muitas vezes o que você quer, como servo do Senhor, está fora do alcance daquilo que a sua esposa pode estar fazendo. Então não é uma sujeição irracional, né? Onde uma pessoa domina a outra pessoa e ela tem que fazer aquilo que a pessoa quer. Não é escravo, é esposa, é com amor, é com carinho. E a esposa do mesmo jeito. A sujeição é voluntária. Você escolheu casar com teu esposo, com essa bênção que Deus colocou na tua vida. Então cabe a você amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele de forma voluntária, não como se fosse obrigada a isso, né? E com gratidão, né? Aceitando com amor e cuidando do marido. Não pode ser depreciativo, aquele onde a pessoa se sente um nada, onde a pessoa é jogada como um nada. A pessoa tem que ser valorizada, ela tem que se sentir valorizada. Não só o marido como a esposa, porque essa relação, essa conduta retrata o alto nível de relacionamento, ou seja, o relacionamento entre Cristo e sua igreja. É algo muito importante, não é qualquer coisa. Então nós temos que tomar cuidado. O nosso casamento é uma ideia do que é a igreja para Cristo, a noiva de Cristo. A segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era propriedade do homem, né? Em Gênesis capítulo 31, versículos 14 e 15 fala disso. Na sociedade grega, as mulheres eram tidas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Já no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição digna igual aos homens, ou seja, não tinha diferença dos homens.
Para Cristo era tudo a mesma coisa. Foi Ele que criou os dois com muito amor, né? Deus criou os dois com muito amor, então não tem diferença. Um completa o outro. Amém? Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, fala disso, né? Onde Jesus, conversando com a mulher samaritana, quebrou os protocolos da época, porque geralmente os homens não se dirigiam à mulher, né? Que não fosse sua mulher, se opondo ao preconceito e à discriminação. A mulher na época era muito discriminada, né? Em João, no capítulo 4, versículo 9 e 10, fala isso. A mulher cristã desfruta a liberdade em Cristo e não está sujeita a qualquer sistema de escravidão, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, onde quando diz que desfruta de uma liberdade em Cristo, é uma liberdade em Cristo dentro da palavra de Deus, não é libertinagem, é liberdade, é diferente. E quando fala que não está sujeito a qualquer sistema de escravidão, quer dizer que Cristo nos fez livres para adorá-lo. Cristo nos libertou do nosso pecado, ou seja, somos livres para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Terceiro subtópico, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, igual de Cristo para com a igreja. O amor que serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Se você não ama, você não tem condição de receber amor. Então, primeiro, você tem que amar. Cristo amou a igreja tanto que deu sua vida por ela. Se você não amar sua esposa de forma tal, como você quer receber amor? Quem quer carinho, dá carinho, né? O homem deve se portar cooperando para que a esposa o reverencie. Consiste em estima e respeito para com o marido. Quando fala de reverenciar, é admirar. Não é que a tua esposa vai ficar nos teus pés, não. É admiração, né? Respeito, estima, sabe? Aquele orgulho de te ter como marido. Mas para isso depende de você. É um sentimento que conduz a esposa a agir de maneira a agradar seu esposo. Postura essa demonstrada quando ela apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Paulo diz que a esposa é ajudadora. Então, na tua tarefa de liderar no dia a dia, ela vai estar te auxiliando, né? A sua mulher vai te dar conselhos. Então, muitas das vezes o homem fica resiliente a aceitar aquilo que a mulher fala, porque ele acha que ele tem que tomar conta de tudo. E muitas das vezes a mulher está tendo mais visão da situação do que ele. E ela já entendeu qual é a resolução melhor para aquela situação. Então sentem, conversem, né? Argumentem para chegar num consenso e ter uma solução mais natural, mais agradável da situação, né? A esposa participa das decisões em família, não como opositora, nem desautorizando a autoridade do marido. Ou seja, ela tem o direito de participar das decisões na família, mas ela não pode ficar se opondo ao marido, ela não pode ficar desautorizando ao marido. O marido é a autoridade no lar, porque se os filhos veem isso, a família acaba se desestruturando, porque eles veem que a mãe não tem o respeito devido pelo pai, os filhos vão querer agir da mesma forma, não tenha dúvida disso. Terceiro subtópico, a conduta do crente como filho. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para desenvolver o caráter e pronta obediência das normas. Admoestação quer dizer instrução ou advertência, a distinção entre o bem e o mal. Então, quando fala de disciplina, fala de orientação, de treinamento para desenvolver o caráter. Mas esse caráter também
é desenvolvido através do quê? Do que seu filho vê você fazendo, pai e mãe. O filho se espelha no pai e na mãe, igual nós, como servos do Senhor, nos espelhamos em Cristo. Então, se você quer ensinar a coisa certa para o seu filho, mas faz a coisa errada, fica complicado, tá? Então, toma cuidado. As nossas ações, elas são vistas por nossos filhos 24 horas por dia, vamos dizer assim, né? Eles estão sempre observando o que a gente faz e vai imitar. Então, cuidado, porque eles vão desenvolver o caráter. E para desenvolver um caráter correto, um caráter de servo de Deus, ele vai se espelhar em você. Então, toma cuidado. Também na admoestação, quer dizer, você tem que instruí-lo, adverti-lo das coisas que não pode e ensiná-lo a ter a distinção do que é maldoso e do que é benéfico, né? Do que é bom e do que é mal. Cabe a você, pai e mãe. Cabe aos pais também estabelecer limites, conduta correta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Esse reagir contra a desobediência não é espancar a criança, mas a própria palavra de Deus em Provérbios diz que a correção da vara deve ser usada. Muitas das vezes o filho precisa, né? Se a gente quer criar pessoas decentes, mas também não é para espancar o filho. Mas tem hora que vai precisar usar a vara. Tem hora que apenas você ensinar a conduta correta dá jeito. Amém? Os critérios dessa educação tem que estar pautado na palavra de Deus, nas escrituras, né? Ou seja, você deve educar o seu filho com brandura, sem exageros, né? Se estiver nervoso, não vai na fúria, na ira, porque você vai acabar fazendo algo que você não quer. Então, é com brandura, pense antes, peça orientação do Senhor, com amor e com rigor controlado. Rigor controlado é aquele que você pensa e age, né? Se tiver que bater com a vara, vai bater com a vara. Se tiver que pôr de castigo, vai pôr de castigo, né? Ou seja, você vai ter controle, sem imposição injusta. Tem pai que impõe coisas para o seu filho que ele sabe que o filho não tem condição e naquela determinada faixa etária de fazer. Então não venha com coisas injustas. Para cada idade tem uma coisa que você pode pedir para ele ir fazendo e desenvolvendo ele, né? Por quê? Para não incitar a ira dos seus filhos. Porque a própria palavra que fala de uma coisa fala de outra. Segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é mostrada por Paulo de forma objetiva. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação é essa, porque é justo. Segundo a ordem divinamente estabelecida, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Os filhos devem obedecer e honrar seu pai. Significa cumprir o que é ordenado. Honrar envolve amor, respeito e até o sustento, se necessário. Obediência é devida aos filhos que vivem sob tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida. Então, você deve obedecer o teu pai debaixo do teto dele e continuar obedecendo ele, que a honra, dentro da honra tem a obediência, né? Terceiro, o mandamento com promessa. Filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bênçãos essas que incluem prosperidade exterior e vida longa. As dádivas espirituais são claras, mas fala de benefícios materiais também. Ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos entregam-se à vontade de Deus, que segundo a sua autoridade, os recompensam com bênçãos especiais. Concluindo, no modelo divino, todos na família cumprem deveres específicos. O marido lidera o lar e ama sua esposa. A esposa, em sujeição, respeita a liderança do marido e o ama. Os pais educam seus filhos e esses devem honrar
e obedecer seus pais. O amor, respeito mútuo e prosperidades fazem parte de cada família planejada por Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.